Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Eu sou Jéssica Dalcin. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast e @rádios UFSM. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio para falar sobre educação e o tema hoje é educação patrimonial, com Luiz Gonzaga Binato de Almeida, nosso querido professor Binato. Muito obrigado. Que vai conversar, vai estar aqui conversando com a gente sobre várias trajetórias, vários momentos da carreira dele, da vida, de como ele participa ativamente para falar em patrimônio aqui da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, professor Binato. Que alegria. Muito agradecido pela oportunidade. Nós que já temos uma certa idade, o nosso currículo, não digo positivo ou negativo, sempre é bem numeroso, né? Então eu agradeço essa oportunidade. Já concluímos que um episódio vai ser pouco. Chegamos a essa conclusão, né? Principalmente que quanto mais velho, mais conversador a gente fica. Que bom. Aqui na rádio é sempre bom uma pessoa conversadora. Isso. Aí a gente sabe que assunto não vai faltar. Professor Binato, o senhor se formou pela URGS, né? Sim, isso. Em 1972, isso. Em arquitetura. Isso. De lá para cá, eu imagino que não só em termos acadêmicos, né? Porque depois a sua Sim. carreira como docente também, né? Sim. Mas como é vivenciar todo esse reconhecimento patrimonial, esse procedimento que, enfim, o senhor pode acompanhar e acompanha ainda, né? Sim, Pôde sim. e pode acompanhar de perto, em várias situações, essas consultorias. Conta um pouco para a gente dessa sua caminhada. Realmente eu acho que hoje eu sou identificado pela comunidade santamariense, não só acadêmica, mas na própria comunidade, por várias ações, né? Eu sou pode-se dizer uma... Pode-se dizer, sim, uma referência. Eu encarno essa figura, né, da pessoa preocupada, defensora, provavelmente conhecedora um pouco do patrimônio cultural de Santa Maria. Só que isso aí faço questão de dizer que não nasce de uma hora para outra. E nem eu acho que nem uma escolha, ela vem ao natural. Acho que a minha personalidade, o tipo de educação que eu tive lá em Porto Alegre, a própria família me ajudou nesse sentido. Eu sempre fui muito vinculado a todas as questões de arte. Pintura, escultura, monumentos, música. 19 anos eu estudei música. Até tive grande dúvida se eu seguia a carreira de músico, no caso pianista, ou arquiteto. Até que eu decidi, então, pela arquitetura, mas mal terminou o curso de arquitetura, imediatamente continuei meus estudos de piano no Belas Artes de Porto Alegre e completei depois aqui em Santa Maria a parte de piano. Bom, mas o que interessa é que eu acho que existe uma vocação em mim, eu sempre fui muito sensível às questões de arte. Eu ia na missa, né? Como todo cristão, né? Mas eu era muito vinculado às obras de arte, à música, todo o ritual, tudo aquilo me impressionava muito. Os sentidos simbólicos, né? Porque símbolos isso, por todos os lados, quer dizer. Então, eu, morando em Porto Alegre, recebia de vez em quando os parentes aqui de Santa Maria, meus primos, né? O meu roteiro era meio estranho, tinha 13, 14 anos, vivia de igreja em igreja, mostrando as igrejas lá de Porto Alegre, não pelo aspecto religioso, mas realmente artístico. Então, essa vocação, depois no curso de arquitetura que eu escolhi, eu tive excelentes professores e nunca é demais render uma homenagem ao professor Júlio Nicolau Barros de Curtis, que foi, esse sim, uma grande referência estadual, nem há dúvida, mas nacional, que em termos de conhecimento do patrimônio brasileiro. E nós tínhamos uma oportunidade que eu acho excelente, que muda a vida de um estudante, que é justamente, depois de nós cursarmos a disciplina de arquitetura brasileira, haver uma viagem
paga pela Universidade do Rio Grande do Sul. Nós viajávamos pelo Brasil inteiro, por Brasília, Minas Gerais, interior da Bahia, Rio de Janeiro, íamos ao Nordeste, Pernambuco, tudo mais, como professor, todos os alunos. Então nós tínhamos essa experiência prática, que descobria o Brasil, descobria o nosso patrimônio de uma maneira assim objetiva e concreta. Veja bem, então juntou-se a vocação natural com as oportunidades que eu tive. E já lá em Porto Alegre, quando eu era professor, fui professor na Unicinos e também comecei como monitor até me formar na disciplina lá na URGS, na disciplina de História da Arte. Tive contatos com excelentes professores e lá eu lecionava, dentro do curso de arquitetura, essa disciplina, a arquitetura brasileira, que está muito vinculada ao nosso patrimônio. Chegando aqui, eu tinha 29 anos, eu me considerava novo quando entrei aqui no curso ainda não tínhamos arquitetura, nós tínhamos o curso de engenharia civil e eu dava a disciplina de urbanismo, formação de cidades. Então eu era assim, não é quixotesco, mas eu era idealista e queria que os nossos engenheiros, que são essencialmente tecnológicos, maravilhosos, os melhores alunos que eu tive da engenharia civil, disciplinados, respeitosos, e eu tinha, vamos assim, o idealismo de levá-los a Ouro Preto, visitar as cidades históricas, ver as grandes igrejas do Rio de Janeiro. Víamos também a questão do urbanismo, mas também já o patrimônio, né? Então, até hoje, quando eu encontro... Até o nosso prefeito atual foi meu aluno, né? Acho que ele não fez parte das nossas viagens, mas eu fiquei marquei muito a minha presença nessa universidade através das viagens. O professor Binato é um professor que via as coisas práticas, mostrava esse patrimônio. Mal chegado aqui, eu tive uma boa oportunidade prática. Nós não tínhamos dedicação exclusiva, o que eu achava até muito bom naquela época, porque havia a conciliação da parte prática com a parte teórica nas aulas. Então, estava sob risco de desaparecimento aquele prédio na esquina do calçadão atual com a Rua do Acampamento. Era um prédio de 1918, era num banco que não existe mais, o Nacional do Comércio, tinha sido adquirido pela Caixa Econômica Federal e quando cheguei aqui havia o risco de desaparecimento, não havia tombamento, não havia proteção. E então a Câmara de Vereadores me convidou justamente para interceder junto à direção da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre. A Caixa sabia que juridicamente nós não tínhamos nenhuma chance de termos essa vitória de perpetuar aquele prédio, porque não havia um tombamento. Foi feito um tombamento de emergência e graças à ação comunitária do qual eu participei ativamente, através de textos, através da imprensa. Então, nós tivemos essa oportunidade de ver, pelo menos, a parte externa daquele prédio construído. Naquele tempo não se falava praticamente em patrimônio em Santa Maria. Eu, talvez por causa dessas experiências anteriores, era sangue novo, como você diz, tínhamos pouquíssimos arquitetos, não chegava a 10 o número de arquitetos formados aqui na cidade, então era tudo muito incipiente. De lá para cá, eu vejo com muito bons olhos quantas coisas aconteceram. Hoje nós temos um mestrado, né, multidisciplinar, com muitos alunos, muito forte. É um mestrado em patrimônio, né? Patrimônio, né? Que bom. E eu dizia... Do qual também sou egressa. Isso. E eu dizia sempre, eu sou um soldado, eu sou um oficial sem soldados, ou seja, não tinha batalhão para lutar comigo, porque eu aguardava que você criasse os cursos de arquitetura. E veja bem, hoje nós temos 3 cursos de arquitetura. Temos um que eu ajudei a criar aqui na Federal, temos também o da Franciscana e da ULBRA também, do qual também eu fui o fundador lá na ULBRA. Então, hoje nós temos uma outra mentalidade. É muito bom a gente olhar para trás e ver que deu resultado, né? Essa luta não foi em vão. Hoje existe lei de tombamento, reconhecimento, vários prédios tombados em nível municipal, estadual e federal aqui na cidade. E qual que é a importância dessa participação da comunidade
em verificar o quão importante é um entendimento, né, da comunidade, sim, daquele símbolo, daquela edificação, enfim, para aquela região, para a historicidade do município, porque sabe-se que a partir do momento em que um espaço ele é tombado, existem características que precisam ser mantidas, ser cuidadas, e muitas pessoas, quando proprietárias de determinados imóveis que ainda não sofreram, não passaram pelo processo de tombamento, são resistentes a isso, porque entendem que isso pode ser um empecilho para algumas coisas. Como é que acontece essa conscientização dentro da sua experiência, da sua vivência, para que esse olhar que lhe é tão natural possa também ser ensinado, né? Essa parte de educação patrimonial aos outros envolvidos. A educação patrimonial é o básico, é como em tudo, né? A educação é fundamental para tudo. E também nós temos em termos de patrimônio. Ou seja, o ideal é que a comunidade valorize, conheça, divulgue e proteja o seu patrimônio. Só que isso não é de uma hora para outra. Segundo lugar, é uma característica muito própria da nossa cidade, por ser cosmopolita. Vários fatores conduzem a essa questão, que é justamente nós temos uma população formada por muitos militares que vêm de fora e vão daqui para lá. Nós tivemos, nas gerações anteriores, muitos ferroviários, que são pessoas que vêm e vão. Então, isso aí é uma marca de Santa Maria, que é uma marca boa, esse cosmopolitismo, essa questão do não se cogitar se a pessoa é daqui ou não, não desenvolvemos um bairrismo, em compensação nós temos um cosmopolitismo que é muito adequado. E há uma tendência muito forte em Santa Maria de sempre se colocar na ponta, em todo sentido. É uma cidade muito moderna, muito contemporânea, ela não é muito do passado, do raiz. Isso aí, então, em termos de patrimônio, não é muito bom, porque parece que tudo que for antigo é obsoleto. Por si. Já não acontece, por exemplo, numa cidade como Ouro Preto, multissecular, lá no interior de Minas, que tem as características de uma cidade colonial. Então, a própria comunidade sabe que aquilo é o fator mais importante da cidade, até de turismo, de economia e tudo mais. Então, se por um lado nós temos essa pujança, posso dizer, de Santa Maria, dessa abertura para o que é de contemporâneo, por outro lado é mais complicada a valorização do passado. Mesmo assim, o que ainda temos em termos de passado, mas não é só passado. O patrimônio não é só porque uma coisa é antiga, é porque ela tem um valor até muitas vezes simbólico. São muitos os critérios, não é só o de antiguidade, não é só o que é antigo. A raridade, por exemplo, a Casa do Mariano da Rocha, né? Aquele exemplo raro de solar do século XIX, que existe em algumas cidades brasileiras, tem várias características, a existência do porão alto habitável, a existência de um jardim lateral, um exclusivo para as viaturas, que hoje é carro, mas antigamente eram carruagens, né? Aquela cor branca e rosa, que é uma identificação com as famílias imperiais dominantes do século XIX, da época do Império. Tudo isso aí faz da Casa do Mariano, além dele ter nascido lá, uma pessoa importante, ter nascido lá, além do fato de estar sempre na mesma família, essa sucessão, a conservação, os conteúdos que ela existe, somam-se uma série de elementos que fazem daquela casa um monumento importantíssimo para a cidade. Né? Então, não é só antiguidade, são esses outros critérios que eu falei. Né? Por exemplo, a arquitetura alemã no centro de Santa Maria é uma coisa muito forte, muitas pessoas não sabem. Os grandes projetos feitos por uma época de ouro da arquitetura alemã, que está representada por vários prédios que estão ali no centro. Né? A Vila Belga é um monumento, assim, aquele conjunto raro, uma homogeneidade e ao mesmo tempo uma variedade de uma casa para outra que tira a monotonia, que ali era 84 casas construídas pela uma companhia belga, não para os diretores da companhia, mas para os intermediários, chefias, gerências, engenheiros e tal, moravam ali na Vila Belga.
e é uma raridade, é um resquício ainda do ciclo ferroviário no Rio Grande do Sul. Então, é preciso conscientizar. Eu aprendi com o meu professor, aquele que eu falei, Curtis, né? São 3 os verbos fundamentais. Só se protege o que se ama e só se ama o que se conhece. Então, o primeiro verbo é conhecer. No momento que a gente conhece, a gente valoriza. E no momento que a gente valoriza, a gente defende. Quer dizer que tombamento é um ato jurídico de cima para baixo, mas o ideal é que ele corresponda a um enraizamento que venha de baixo para cima, e esse é através da educação patrimonial. Por outro lado, só para completar a pergunta, né, o comentário é o seguinte: não é desapropriação, o proprietário não perde a propriedade, ele pode inclusive vender, fazer negócio, mas só ele é obrigado a preservar com as características originais. E conta, já que a gente está fazendo essa pequena referência aí a algumas construções ali do centro da cidade, conta um pouco da sua experiência agora, mais recente, que é da Casa de Cultura. Sim. Né? Como é que está sendo esse diálogo, né? Que é com um escritório de Porto Alegre, né? Que também tem vasta experiência nesse tipo de ação, né? Bom, eu admiro muito o centro da cidade, aquela nossa praça ali. A cidade nasceu lá no final do século XVIII, como um acampamento militar cujos barracões estavam naquele espaço alto com relação a todo, como era normal. Os portugueses sempre procuravam locais para colocar suas cidades em lugares altos, para que não houvesse inundação d'água. Veja bem, desce a água da chuva lá para hoje Parque Itaimbé, que na verdade é um arroio lá embaixo, desce na direção da Gare, desce para o outro lado ali pela Bozano, mas continua reta num plano através da primeira rua da cidade, que procurava ser plano, para que subir e descer, que é a Rua do Acampamento, né? Tem um lugar privilegiado em termos topográficos. Muito bem. Então, aquela praça conserva-se desde o início como coração da cidade, coração pulsante, né? Não é à toa que desde 1890 nós temos um teatro proporcional à época em termos de tamanho, que é o Teatro 13 de Maio, logo depois da homenagem à abolição da escravatura, uma coisa muito simbólica. 13 de Maio não mudou, né? Foi construído, e ele, graças à excelente administração, ele consegue ser importante, apesar de minúsculo comparado com a cidade de hoje. Mas ele é tão bem equipado, tão bem administrado, mas pela localização ele é muito atrativo, né? Então nós tínhamos monumentos importantes ali, eu digo monumentos como um patrimônio arquitetônico importante. Temos, desde a década de 20, a SUCV, a Sociedade União dos Caixeiros Viajantes, que é um prédio assim belíssimo por dentro e por fora, que era uma sociedade muito importante, representativa de uma época, que eram os caixeiros viajantes. Eles viajavam para lá e para cá fazendo as suas vendas. E na época do Getúlio Vargas ele coloca o prédio da Justiça, porque até então a Justiça Estadual funcionava em prédios alugados. Falei agora no prédio do Teatro 13 de Maio, numa certa época, ali era a biblioteca. Então, a parte de cima era o salão do júri e justiça, enfim. Passou daqui para lá até que, na época de Getúlio Vargas, constrói aquele que está escrito lá, Summa Ars, Summa Injuria, Summa Jus, Summa Injuria, ou seja, muita justiça, muita injustiça. É um prédio bem simbólico da época, uma arquitetura que de totalitária, ela é sisuda. Sisuda é a palavra, né? Como era o Estado Novo, a época. Tem o período democrático do Getúlio Vargas, né? E tem um período de 37 a 45 que tinha que se impor através da arquitetura. Felizmente, por isso ou por aquilo, acabou voltando para a prefeitura. Então, eu vejo sempre com muita perspectiva positiva, com muita expectativa, a criação da Casa de Cultura, ou seja, ali que seja uma série de atividades culturais
de educação artística e centralíssima, fazendo voz com o Teatro 13 de Maio. Então, 13 de Maio, numa esquina, a Casa de Cultura ali e em breve, depois posso explicar detalhes, o Prédio CCV que vai abrigar, em princípio, é o que eu sei, o Museu de Arte Santa Maria. Vai continuar aquele lá de baixo, mas vai também uma sede à altura da arte santamariense. A empresa é a melhor possível, que eu digo, em termos de uma experiência enorme de restauro Edgar da Luz. Eu falei no professor Kurtz e volto a ele, né? Ele era a confiança do professor Kurtz, porque esse Kurtz era o representante do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e quando tinha uma obra importante, era o Edgar da Luz. O Edgar da Luz tem uma experiência enorme e é uma família maravilhosa, eu digo, tecnicamente, porque é o vovô Edgar, o seu filho engenheiro, que é o encarregado de obras importantíssimas, e o neto, que é arquiteto, que é o Bruno, que está encarregado ali da nossa obra. Então está muito boas mãos, porque eles fazem o que é de melhor em termos de restauro patrimonial. É legal a gente destacar que, né, esse frontispício sisudo, né, do prédio, ele tem umas colunas, né, que fazem relação Fazia direta parte disso, né, com a questão da justiça. Da justiça. Esse frontispício, né, summum jus, summa injuria, isso. com né, uma fonte, enfim, letras, tipografia Art Deco, que é uma marca aqui da nossa cidade também, né? Um dos maiores acervos a céu aberto de Art Deco do mundo. Né? O Art Deco é uma coisa interessante, né? Que bom, né, que a gente pode falar sobre essas questões assim, pode ser sutis, né? Mas que são importantes, assim. O Art Deco foi assim, uma simplificação da arquitetura que permitiu uma arquitetura de massa, ou seja, sem aqueles adereços, aquelas ornamentações simbólicas e caras, né? Então foi uma tendência internacional nesse sentido. E uma marca justamente do Art Deco é a fonte, essa que você está falando, que é bem típica. Aquele tipo de letra que está lá. Quando eu sempre fui preocupado com isso, e embora eu morasse em Porto Alegre, não tenha nascido em Santa Maria, hoje eu sou um cidadão santamarense por opção, vim para cá para lecionar na Federal, e essa cidade tem uma sereia de canto muito suave e muito atrativo. É muito fácil cair nas redes dessas sereias, né? Esse canto. Ou então tem que fazer como Ulisses, que fez aquela experiência, né? Não quero ouvir muito, mas eu sei que se eu ouvir o canto das sereias, eu vou esse barco, eu vou mandar o barco. Então, por favor, botem cera e me amarrem aqui no maço para que vocês não ouçam a ordem. Eu queria ouvir as sereias. Então, essa é um canto bom, a sereia santamarense faz com que ame muito essa cidade. E então que bom, né, que você está observando bem isso aí, ó. É bem forte por causa da época que estava. Era o Art Deco que estava, e houve uma renovação urbana na cidade, principalmente no centro, muito especialmente à direita de quem desce a Avenida Rio Branco. Então essa oportunidade de se criar um tipo de arquitetura da época é uma coisa muito forte, Santa Maria mesmo. E daí, com isso, eu acho que é importante também a gente agora falar na criação do IPREMEC, né? Que foi um instituto fortemente relacionado aqui com a UFSM, né? Era da época. E nos conta desde da idealização dele e o seu envolvimento também, que foi muito presente durante... Ele infelizmente, não foi muito duradouro, Não houve continuidade. Enfim, mas... Conta porque a gente eu acho que foi um grande movimento de reconhecimento, né, desses monumentos e não só monumentos, mas de patrimônio imaterial também da cidade, né? Então é um tema muito caro para mim, porque eu participei da criação do IPREMEC e depois fui o primeiro diretor durante quase 8 anos. São dessas coisas, né? Eu estava lecionando, como eu falei anteriormente, disciplina de urbanismo e arquitetura num curso que não era de arquitetura nem urbanismo, que era o curso de engenharia civil, o que me trazia grande satisfação, mas nós estávamos sempre, nós poucos arquitetos aqui, nós sempre idealizávamos um curso de arquitetura.
eram poucos e se arrastava. Questões até políticas, como eu digo, quem trabalha com história é frio nas questões de méritos e coisa mais. Ele tem que... O fato independe de ideologia ou interpretação, ou assim. Mas existia, desde que eu entrei no curso de arquitetura da URGS, logo depois da Revolução de 64, um preconceito muito grande com os cursos de arquitetura, porque havia uma identidade de muitos professores vinculados ao comunismo. Tanto que posso dizer que grandes expoentes da arquitetura brasileira realmente eram comunistas, não eram socialistas. Por exemplo, a estrela maior, o próprio Niemeyer, né, vinculado ao Partido Comunista, amigo do Prestes. Depois eu posso até contar coisas sobre ligações com o Prestes. Eu andei... Isso numa época que o Brasil estava militarizado. Lá na época que o comunismo estava liberado e, ao mesmo tempo, perseguido. Aqueles problemas. Então, os professores da URSS, por exemplo, não só da arquitetura, eles entravam em expurgo, ou seja, eles eram aposentados de um dia para outro por questões ideológicas, por estarem contra ou entendido como contra o governo militar instaurado em 64. Eu entrei em 66, muitos professores excelentes, sabidamente importantes, não tive a oportunidade de ser aluno deles, porque eles foram expurgados. Então, aqui em Santa Maria, sabe-se que o curso de arquitetura demorou muito tempo, porque era o que se dizia. Não queremos saber de professores comunistas, os arquitetos eram comunistas. Eles partiam do princípio que todos os arquitetos eram comunistas. Claro que não era, né? Mas são coisas que a história pode explicar. Isso explicava anos e anos de espera para que houvesse a oportunidade para se criar o curso de arquitetura. E eu, com o professor Brenner e outros, nós estávamos sempre, né, nos preparando para isso. Bom, houve uma oportunidade que foi uma prévia, que eu diria assim, para o curso de arquitetura, que foi o seguinte. Houve contatos de um professor daqui da área de agronomia com a família Assis Brasil, que nós soubemos, então, que a família Assis Brasil estava com dificuldades para preservar o seu patrimônio riquíssimo, multicultural, principalmente uma biblioteca valiosa, objetos vários, construções e tudo mais, que a família, representada pela Joaquina Assis Brasil, manteve com esse professor do curso de agronomia. Então, ela pediu um socorro para a Universidade de Santa Maria. O papai, como eles diziam, Assis Brasil, frequentava muito Santa Maria. Nós temos discursos maravilhosos, impressos assim, com 180 páginas proferidos aqui em Santa Maria. Elas respeitavam muito, conheciam muito Mariana da Rocha. Eles eram amigos, e a de Caçapava, a Dona Maria, também eram amigos já do pai Então, eu acho que havia uma simpatia muito grande da família Assis Brasil com Santa Maria. Então, esse professor me procurou e criou-se uma equipe assim para ver a possibilidade de fazer um levantamento do patrimônio arquitetônico, histórico, cultural da Granja de Pedras Altas, o castelo e tudo que estivesse ao redor. Mas nós não tínhamos um curso de arquitetura, o curso de história não tinha algo nesse sentido. Então, a professora Darcila de la Canal Castelã, professora do curso de arquivologia, ela conosco discutimos essa ação e decidimos fazer um instituto que não era um curso, não era uma faculdade, mas era um órgão da reitoria, vinculado diretamente ao reitor, no fundo, para Pedras Altas. Ele foi feito para Pedras Altas, mas não se podia também criar um curso exclusivamente para isso. Então, se criou-se um curso, um órgão multidisciplinar, com arquivologistas, historiadores, museologistas, que era a professora Maria, agronomia, ciências florestais, arquivologia, etc., justamente para compor um projeto que a gente chamou Projeto Pedras Altas de Assis Brasil, que funcionou. Primeiro, nós não tínhamos sede, como tudo que é novo, aqui burocraticamente falando, né? Ficou lá nos fundos da Biblioteca Central. A professora June
do curso de arquivologia, fazia parte de Premec, nos cedeu o espaço, era tudo maravilhoso lá, e depois conseguimos todo o segundo andar aqui, onde hoje está a editora. Durante algum tempo eu fui responsável, inclusive, pelo acervo histórico, né? Então, assim começou esse curso, antes mesmo do curso de arquitetura. É interessante, por exemplo, quando houve uma vez, havia periodicamente umas reuniões de curso de arquitetura vinculadas à questão do patrimônio. Na falta de um curso de arquitetura, e Premec é que liderou, já antecipando praticamente a atividade do curso de arquitetura. Vieram todos os cursos do Rio Grande do Sul e nos reunimos aqui para visitar as questões patrimoniais de Santa Maria. Então, durante 7 anos e meio, eu fui diretor, onde foi um maior destaque. Tivemos outros trabalhos, inclusive edição de livros. Um livro foi dos Osimo Lopes dos Santos, 3 Jubileus Católicos. Também facilitamos o do Cezimbra Jacques, o precursor, que é o iniciador do movimento tradicionalista gaúcho, né? Isso. Essas foram as atividades. Enfim, existe uma pretensa história administrativa, né? Enfim, do IPREMEC, que as primeiras tratativas foram feitas com as pessoas que eram, inclusive, das sociais humanas. Sim, sim. Né? Do CCSH. Não eram nem do Centro de Tecnologia, que é onde estão as engenharias, né? Isso mesmo. Né? Porque a cabeça pensante e administrativa, quem tinha o poder, no caso, quem liderou, era a professora Darcila, que eu acho que era diretora justamente das Ciências Sociais Humanas. Mas justamente esse viés patrimonial, né? Patrimonial, era que mais se vinculava a isso. Mas como ela era diretora, ela ficou de vice-diretora minha e eu fiquei de diretor do Premec, né? E logo depois ela se aposentou lá, ela não teve tanta participação, só mais essa parte inicial burocrática. Foi ela que defendeu junto ao Conselho de Criação do curso, me lembro. E me chama a atenção a variedade dos chamados gabinetes, né? Gabinete, ele era bem múltiplo. Porque já se pensava transdisciplinarmente naquela ocasião, né? Isso, e até porque nós não queríamos porque geralmente patrimônio estava sempre vinculado à arquitetura, porque a gente sempre imaginava um patrimônio arquitetônico, mas não. Hoje em dia, nas últimas décadas, a visão é multidisciplinar. Por isso que eu acho muito bom, depois, a criação do mestrado, justamente, essencialmente multidisciplinar. Como eu até nem gosto de chamar de patrimônio histórico, eu chamo de patrimônio cultural, que é o mais abrangente de todos. Né? Agora, vale a pena a gente comentar como é que terminou esse eu acho que né? A gente vale a pena. E dá para falar um pouco também desses gabinetes, porque já se falava, por exemplo, em arte e cultura popular. Sim. Então, essa valorização de situações, a gente está falando aí de anos 80 e 90, né? Que já se tinha esse foco, mas de uma forma muito incipiente, até por conta do momento político que se vivia no país. É isso né? mesmo. Então, às vezes eu acredito, imagino eu, né, pensando, me colocando no lugar de vocês, que às vezes vocês caminhavam em verdadeiras cordas bambas, assim, né? Nessas discussões. É maravilhoso. Esse malabarismo é maravilhoso também, né? Então é o seguinte, eu percebo, veja bem, eu entrei no curso de arquitetura final da década de 60, né? Depois fui aluno do curso em 71, 72, quando eu faço a viagem aquela, né? Os conceitos de patrimônio eram muito mais elitistas, né? Era qualitativo, praticamente, que fosse produzido pela elite econômica, cultural, artísticas e tudo mais. Ele, que tinha uma visão socialista, ele se admirava. Eu posso contar essas questões, né? Ele nos contava, 45 dias de contato, ele ficava só esperando, ele dizia, eu não sei como é que eu não fui ainda, eu socialista, ele tinha muito orgulho de dizer isso, como é que eu não fui caçado até agora, mas estou bem preparado. A minha casa, se eu for expulso da universidade, me aposentar, eu vou fazer dali uma casa, um bar boêmio, né? Transformar minha casa assim, né? E ele ficou, eu acho, muito triste que ele foi se aposentou sem nunca ter sido caçado. Para ele
seria um prêmio, acho que ia ser uma honra, Um né? reconhecimento. Uma questão. Bom, é como eu digo, a gente, depois que passa, a gente ri das coisas, né? Mas era essencialmente o conceito elitista, não há dúvida. Era a casa do barão, era a casa da elite, etc, etc. Mas depois, como eu digo, a sociedade vai mudando e os conceitos, inclusive de patrimônio. Mas ele já tinha, ele particularmente, ele era naif. Ele fazia coleção de obras de arte. Quando a gente andava por lá, pelo interior de Minas, Goiás, Minas, Nordeste, ele comprava a obra de arte produzida pelo povo, né? Por identificação ideológica dele. Mas o patrimônio, logicamente, era dos barões, pode-se dizer, daquela elite, principalmente econômica, que tinha produzido excelentes espécies. Eu não tenho preconceito nenhum no Brasil. Bom, mas de lá para cá entrou o imaterial, que não se falava nada, né? O popular, em compensação, eu faço uma pequena crítica, né? A minha idade me permite isso aí. Nem tudo de mais, nem tudo de menos. Nem só elite, nem só o popular. Porque quem às vezes é muito só do popular, parece que despreza a outra, aquela já antiga, mas antiga é antiga. Ela tem valor e vai continuar sempre tendo, né? Então, como não tenho preconceito e nem ideologia própria, nem partido, nem coisa nenhuma, simplesmente para ter liberdade, cheguei à conclusão que não pode ter compromissos, né? Tem que... É um livre pensador. Livre pensador, bem como Assis Brasil, depois vamos chegar. Quando eu perguntava, mas afinal de contas, ele era maçom, ele era católico, o que ele era? O papai era livre pensador. E é maravilhoso essa história do livro. Livre, essa palavra eu acho muito, muito gostosa, né? Mas a questão do IPREMEC também foi o seguinte. Nós sempre fomos muito bem assistidos pelo reitor que criou o IPREMEC. Ele era um órgão da reitoria, de confiança da reitoria, então o professor Valandro. Depois o professor Benetti, meu ex-colega lá no Centro de Tecnologia, deu todo o apoio, mas as coisas mudam. Depois vem outro reitor, não sei por que motivo, nem que me cabe perguntar, ele me afastou depois de 7 anos e meio do IPREMEC, por solidariedade, toda a equipe, chefes desses gabinetes multidisciplinares, por coerência, chegaram à conclusão que não tinha sentido. Se o diretor saiu, eles saíram também. Eu até agradeço publicamente essa simpatia dos outros. Só que com isso terminou-se o nosso projeto, Assis Brasil, porque não houve continuidade. Depois, pelo que eu sei, eu não acompanhei nada, porque eu estava muito mais envolvido com a criação do curso de arquitetura. Teve uma diretora, depois teve mais um diretor, e eu não sei porquê, e nem perguntei nunca, se extinguiu burocraticamente o IPREMEC, desistiu. Acho que restam justamente os arquivos, deve estar recolhido. De vez em quando eu peço lá, e simpaticamente a Cristina é muito colaboradora. Há pouco tempo ela mandou fotografias minhas dos Assis Brasil, da Eva Sofer, numa cerimônia aqui. Que bom, né, que a gente está ressuscitando, porque nunca as coisas morrem, né? Às vezes elas ficam em quarentena aguardando o sopro de vida, de ressurreição. A ressurreição. Nós temos aqui, né, já fizemos aqui entrevista com a Cristina Stronchi, né, que é a nossa arquivista responsável pelo acervo fotográfico. Responsável, aqui, né? Exatamente. E sempre muito acessível, solícita. E muito solícita, exato, e muito cuidadosa, né, com os materiais. Então, a partir de 1999, que a divisão de arquivo geral aqui da instituição virou, né, fiel depositária do material que antigamente era do IPREMEC. Sim. E a partir de 2006 é que esse material passou a ser, em alguma medida, revisitado, né? Nós temos aqui, já conversamos também com os professores autores dos 2 livros, né, da Felipe de Oliveira. E também, então, o IPREMEC também foi responsável. Eu consegui alguns materiais interessantes no Rio de Janeiro. Nos conta um pouco dessa sua viagem, porque hoje nós temos essa carta que deu origem a algumas. Nos conta aí, que culminou na sua biblioteca, né? Então vamos fazer um pouquinho dessa história Como também. eu disse, né?
o que eu pedia para o professor Valandro e para o professor Benetti, ele facilitava. Não sei, é uma coisa, porque eu até acho que o Valandro era porque ele é do partido do qual o Assis Brasil era o criador e mentor e um dos líderes, que é o antigo Partido Libertador, do tempo antigo, do meu pai também, que é chamado os Maragatos, do Lenço Vermelho, né? E ele era Maragato, foi vereador por 2 legislaturas aqui em Santa Maria. Então, tudo começou com a visita do reitor, a comitiva oficial da reitoria, né? Então, o que eu pedia para o professor Valandro, ele facilitava em tudo. O Benetti, a mesma coisa. Por exemplo, né, viagens que eram necessárias para divulgar o nosso trabalho em programas do Rio de Janeiro, televisão e tudo mais. Tudo era muito, muito fácil. Por exemplo, assim, eram coisas meio sofisticadas, né? Tinha uma faca de prata feita por um suíço aqui em São Gabriel, que doaram para o Visconde do Rio Branco, em homenagem à abolição da escravatura, não, a lei do ventre livre. E se eu vou contar a história, eu levo um programa inteiro só para falar sobre essa faca, que o Assis Brasil conseguiu salvar numa mesa de jogo, aqui nas grotas do Rio Grande do Sul. Mas eu vou salvar essa... E guardou essa faca, e sempre esperava um dia que essa faca chegasse lá no Itamaraty, no Rio de Janeiro, no Museu do Itamaraty. E não havia jeito da faca chegar, até que um dia ela disse: Binato, por favor, tu vai de vez em quando ao Rio de Janeiro, por favor, leva essa faca para mim. É uma obra de arte, né? Foi o Benetti. Então, até eu me lembro de dizer: Binato, tu quer me dar uma facada? Eu pedi, imagina, levar, porque tinha que ser pessoal, não podia ser mandar, né? Tinha que ser pessoal, entregar. São coisas de valor inestimável. Lá para o chanceler no Museu do Itamaraty, tal e coisa, né? Bom, então dentro desse quadro eu aproveitava para fazer outras coisas. Não ia também fazer uma viagem só por causa de uma faca. E visitamos na ocasião, eu falei rapidamente, mas agora eu vou depois detalhar. Havia uma ligação do Luiz Carlos Prestes, o grande comunista, né, com o Assis Brasil. Tanto que até a gente coloca no livro, aquele da primeira edição, a gente coloca uma fotografia que eu descobri em Pedras Altas, já tem 2 fotografias. É no livro Interpretações, eu né, de queria Assis saber, Brasil. mas qual é a ligação do Assis Brasil, tão americano, tal e coisa, com o comunista, mas nessa época não era comunista. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista que foi gravada junto com o Luiz Martins, que ele era nosso arquivista, mais maravilhosa, ele é gaúcho, né? Falou 2 horas sobre as relações dele com o Assis Brasil. O Assis Brasil era tão entusiasmado com o Prestes que eu vi lá num dos dormitórios do castelo, ele, à medida que a coluna Prestes ia caminhando pelo Brasil, ele ia marcando um mapa especial. Depois descobri que o Prestes se tornou comunista depois desse período, né? Então, a gente tem que chegar lá e explicar. Mas as cartas também é alguma coisa muito interessante. Eu sempre fui muito entusiasmado com a figura do Felipe de Oliveira, por ser santamariense e por ser realmente muito importante, e nós termos uma erma que era um espetáculo, que lamentavelmente se perdeu, que é a erma feita lá pelo grande escultor Brecheret, da Semana de Arte Moderna. Nós tínhamos aqui na praça. Na praça. E lá eu tive, então, a oportunidade de conversar com um que vinha a ser sobrinho do Felipe de Oliveira, doutor Felipe de Oliveira, com o mesmo nome, filho do irmão dele, um grande advogado. Me apresentei lá e depois de muitas conversas, muita simpatia, ele ficou muito triste. Mas que pena, eu acabo de dar recentemente para o Museu de Arte lá de São Paulo uma obra do Portinari, que é o desenho, um retrato, um retrato do Felipe. Se eu soubesse, ele é carioca, né? Muito simpático, teria mandado para vocês. Lá, imagina que coisa boa se tivesse um Portinari do Felipe de Oliveira aqui, né? Mas o Assis Chateaubriand me pediu, o filho do Assis Chateaubriand, eu acabei mandando lá. Mas não está em boas mãos. Aí então ele diz: mas eu vou dar um presente para vocês. Então eu trouxe uma série de cartas e os originais manuscritos da peça, a única peça que ele escreveu, que é Terra Cheia de Graça. E mandou, então,
pro órgão do qual era diretor e prometeu, vou botar no meu testamento, meus filhos vão de saber. Tem umas propagandas que eles tinham um laboratório, se não me engano era Coelho Neto, que era um grande literato, né? Escrevia para as propagandas dos nossos produtos do laboratório, mas eu vou, por enquanto, mandar o xerox e os originais irão para a universidade quando eu morrer. Mas imagina que coisa boa, né? E que compromisso leva uma faca de prata lá que está no cofre. Eu tenho cuidado, sou cuidadoso. Todas as vezes, sinceramente, todas as vezes que eu vou ao Rio de Janeiro, que eu vou no museu lá, eu quero ver a tal de faca. Para saber se está lá. Às vezes eu ia com meus alunos lá da engenharia e da arquitetura. Agora você espera um momentinho que eu quero ver se a faca está no lugar. Porque eles disseram, não, professor, essas vão para um cofre especial, elas não ficam expostas, porque não é nem do barão, é do pai do barão, né? Então eu fui fiel, né, a Quinquim e a universidade que me confiou. Eu de vez em quando vejo e fiz questão de trazer depois todos os documentos numa outra viagem, a comprovação que eu entreguei, e tenho fotos, se quiser eu tenho a foto. Na presença de um engenheiro, Tadeu Bittencourt de Freitas, que era aqui da assessoria técnica de obra. Eu quero um testemunha que ela está me entregando a tal de faca. Eu sempre fui muito cuidadoso, por isso dá certo. Mas a correspondência, então, é essa. Eu tenho notícia que esse material está aí. Eu acho que a chuva andou molhando, falar. Não é? Infelizmente, mas pelo menos lá sabe embaixo. Que está bem guardado. Mas ele foi recuperado e está sendo recuperado em termos materiais mesmo, Sim. né? E por conta disso também, outras situações acontecem, né? Em virtude ali não só do Terra Cheia de Graça, mas de outras cartas. Sim, um papel muito bom, me disse a Cristina. Que Felipe de Oliveira trocava. E isso acabou dando origem a um documentário. Sim. Né? Isso. Como é que é? O Cartas de Felipe. Isso mesmo. O pessoal fez a gravação lá na minha casa. Exatamente. Aí nos conta como é que foi essa experiência da sua biblioteca ser cenografia de um documentário. Pois né? Como eu disse, eu sempre gostei de arte em geral, né? Como é que eles chegaram no seu nome? Bom, não é difícil. Exato. Eu estou sempre aberta a toda manifestação artística, né? Eu não adianta só discurso, acho que tem que ser através da ação. Eu conheço o Marcos Borba há muito tempo e admiro muito o trabalho deles. Que foi diretor. Participei de alguns documentários sobre a catedral há muito tempo e tal. Essa é gente muito boa, que trabalha com muito idealismo, né? E, então, também o Canelas, que comprou aquela casa e depois passou para eles. Então, eu acompanho muito os trabalhos. E eles sabem muito do meu interesse pelo Felipe de Oliveira, eu acabei ficando marcado por essas questões. E, então, eles precisavam para fazer esse documentário, eles precisavam de uma mesa de trabalho e procuraram aqui e ali e sabiam que eu tinha um piano de cauda, livros e também uma mesa do agrado deles. Eles perguntaram isso, mas é a maior honra para mim, justamente, até porque eu admiro, conhecia a família lá, né? Trouxe as tais de cartas, imagina se eu não vou colaborar dentro do possível, né? Até com o cenário, se for o caso, e equipamento, justamente porque o assunto é muito caro para mim. Isso que é o bom da vida, quando a gente pode ajudar, pode colaborar, porque uma coisa é fazer palavras, né? Outras são ações. Exato. Eu acredito muito nas ações, temperamento meu, né? Então foi com o maior prazer que primeiro eles passaram vários dias preparando os livros e tal, o cenário, quase perfumando até. Eu acho que era para ter uma... Depois o apartamento todo ele ficou tomado de maquiadores e artistas e o ator lá no meu quarto se preparando. O Guilherme Sena, que fez o Felipe de Oliveira. Educadíssimo. Enfim, olha, para a TV Ovo eu faço a mesma coisa, é como a universidade. Eu trabalhei em muitas instituições particulares, tive escritório lá em Porto Alegre, aqui também fui diretor do patrimônio
aqui numa gestão aí da prefeitura, tive várias atividades, mas essa universidade eu tenho um compromisso eterno. Estou aposentado desde 1997, mas eu me considero da casa, fiel a essa casa e defensor dessa casa pelo que ela sempre me ofereceu. Tanto que eu estou aqui, Exatamente, né? Basta me convidar e essa é uma ordem. A gente fica muito feliz, nós estamos indo aqui para os nossos minutinhos finais e temos ainda, né, ou muito mais assunto para conversar. E tenho certeza que vamos fazer outros episódios, então o senhor já fica pré-convidado. Ah, que bom. Eu já disse que é uma ordem, né? Então a resposta é positiva, sempre. E vou deixar aqui como um ensejo, né, para os episódios seguintes, que nós estamos fazendo aí, né, temos nos anos 90, né, em 1995, 96, 95. Interpretações de J.F. de Assis Brasil. Que é um título que foi realizado na época por uma coleção patrimonial que era feita pela nossa editora, mas com informações, enfim, que caracterizavam aquela década, né, até 1996, que foi, né, o lançamento, enfim. Mas nós temos aí decorridos praticamente 30 anos. Né? Ano que vem acaba por se tornar uma data emblemática, né? Enfim. E aí nós temos, então, algo que, enfim, vai vir a completar essa história, atualizar essa história, que é uma segunda edição que está sendo trabalhada, está sendo levantada e que nós teremos aí muita satisfação de entregar para a comunidade, enfim, né? Em princípio, no ano que vem. E que não apenas o senhor, mas o professor Marchiori, que também foi autor na ocasião, né? Infelizmente, a professora Atenisa já é falecida, né? Era outra coautora, mas que pudemos fazer uma nova visita, atualizar, inclusive em termos materiais também, né? Queremos fazer uma edição que faça jus a toda essa historicidade e agora o próprio tombamento, né, do castelo, que até então, né, quando da primeira edição ele ainda não era tombado. Então, nós temos aí 5 minutinhos, nos dê uma palhinha sobre esse momento, só para deixar o ouvinte com água na boca para um próximo episódio. A vida é maravilhosa pelo que ela nos oferece, né? E a gente tem que ter paciência de esperar um momento. Passados 30 anos, eu aposentado, tenho a satisfação de ter a oportunidade de retomar um trabalho que ficou suspenso, né? Nós não terminamos aquele trabalho. Quase que a nossa consolação foi editar aquele livro. E depois de 30 anos, a universidade me chama justamente por isso ou por aquilo, e depois nós vamos explicar os porquês, né? Tenho a oportunidade de retomar Pedras Altas, voltar já com novos donos, todas aquelas pessoas, os antigos proprietários já morreram, e eu estou aqui presente para defender aquela época e também uma nova Pedras Altas, com novos proprietários, com novas propostas. Não é mais a granja modelo do início do século XX, mas uma casa de cultura para o século XXI, graças à família Segatti, né, que nos recebeu tão bem em março, né, deste ano. Então, é realmente muito gratificante para mim. Eu agradeço a Deus e à universidade, e a editora especialmente, pela oportunidade que nós temos de colocar uma obra que tenho certeza vai despertar muita curiosidade para quem gosta de Rio Grande do Sul, gosta de política, diplomacia, atividades rurais, agronegócio, tudo está embutido na obra do Assis Brasil. A família Segatti, que adquiriu, né? Que felizmente é de Santa Maria. Que felizmente é de Santa Maria, e que através da sua empresa e da Associação Castelo de Pedras Altas, né, que foi criado para esse fim, acabou se tornando guardiã do patrimônio arquitetônico e histórico do castelo, né, com todos os seus arredores. E agora está nesse processo contínuo e muito organizado, né, de trazer vida novamente ao castelo, com aquele ensejo inicial
da granja, como ela foi criada, como uma experiência de autossustentabilidade. Então, isso tudo, essa atualização, não apenas da história, né, ou da historicidade do castelo, mas da proposta, né, do seu quase do seu mote, mentor, né? E nós somos muito felizes em também poder fazer parte disso, trazer essa... condensar em um livro, né? E depois, veja que coincidência, o castelo está mais lindo do que eu conheci, porque está limpo, preservado. Até o final do ano vai terminar o restauro, feito por quem? Justamente aquela empresa que eu comentei tanto, de alta experiência, está fazendo a Casa de Cultura, depois vai fazer a SUCV, está em Pedras Altas. E eu não sabia disso. Quando cheguei lá, disse, mas então vocês estão em boas mãos, né? Exato. Então, acho que nada acontece por acaso e a gente colhe os frutos quando a gente acredita no que faz. É mais um exemplo do que eu estou dizendo, né? Que legal. Com essa mensagem, então, encerramos o nosso episódio de hoje. Professor Minato, lhe agradeço imensamente aí pela sua presença e sua participação e contamos com o próximo. E para você que nos acompanhou aí do outro lado, fique de olho nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast, @rádios UFSM. Eu sou Jéssica Dalcin, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.